Vocês estavam esperando por esse conteúdo, né? Vocês estavam esperando para eu falar sobre como estudar para o vestibular, faltando apenas 4 meses. Então a gente já está em julho, falta julho, agosto, setembro, outubro e novembro é o dia da prova do Enem. Provavelmente você está aí, se você não começou a estudar ainda, você está bem desesperado, bem agoniado, porque, cara, realmente é difícil de conseguir ser aprovado em 4 meses para o vestibular. Só que vocês sabem que a gente faz alguns milagres aqui. Pelo método tradicional, eu acredito que seja realmente bem difícil, beirando o impossível de você conseguir ser aprovado em 4 meses. É difícil de você organizar o seu cronograma para ele entrar em 4 meses. É difícil de você organizar, de priorizar as matérias. Enfim, tudo é complicado no cronograma tradicional com pouco tempo. Pelo meu plano de estudos, em contrapartida, é muito mais fácil de você se organizar, porque você só estudaria 2 disciplinas por vez. E eu acho que a facilidade é uma coisa que ajuda muito as pessoas a conseguirem estudar e vencer a procrastinação. Porém, entretanto, nem assim eu acho que seria possível de você ser aprovado. Por quê? Porque com esse tempo de 4 meses, você ainda teria que estudar, assistindo videoaula, fazendo exercícios, resumo, mapas mentais. E eu acho bem difícil de você conseguir encaixar o estudo mais tradicional, um método de aprendizagem mais tradicional, dentro desse curto período de tempo. A maioria das pessoas demoraria, 2 meses para aprender matemática básica estudando dessa forma. É o que eu tenho visto, é o que eu tenho como experiência. Mas então, como é que a gente faz? Será que você deve desistir do vestibular? Será que não tem mais chance de você ser aprovado? Eu acredito que sim, é muito possível e eu acho que vocês sabem que eu acredito nisso porque eu tenho ferramentas e métodos que solucionam também esse problema. Aliás, foi justamente o tema de como passar no vestibular em apenas 2 meses que fez o meu canal do YouTube ficar conhecido e ele crescer tanto nos últimos anos. Porque basicamente eu lancei essa ideia, ele tem funcionado, ele tem gerado muitos feedbacks positivos de pessoas que conseguiram aplicar, conseguiram estudar e ser aprovados no vestibular estudando só 3 meses. Infelizmente, a maioria dos alunos que chegam nesses vídeos, eles não acreditam ou não conseguem nem sequer aplicar o método. Então, eu acredito que se você conseguir aplicar, sim, você vai ter grande chance de ser aprovado, mesmo sendo um método gambiarra. Você já deve ter visto também que tem muitos outros criadores de conteúdo, de estudos, que falam sobre como eles passaram estudando só 2 ou 3 meses para o vestibular, só que você já deve ter reparado que tem 2 grandes diferenças com esse tipo de conteúdo. Primeiro, todos os que eu assisti, na verdade a pessoa fez 1, 2 ou 3 anos de cursinho, quando finalmente ela descobriu um método diferente e aí ela foi aprovada em 2 meses. Eu acho que isso não qualifica como 2 meses de estudo, porque diferente do método que a gente está trazendo aqui, você estuda realmente apenas 2 meses. Você pode estar no ensino médio, nunca ter estudado para o vestibular que você vai conseguir seguir nosso plano. Quando que no método dos outros, por eles terem feito anos de cursinhos, eles já têm uma boa base de estudos e aí realmente fica bem fácil de aplicar qualquer coisa. Qualquer coisa que você fizer vai dar certo. Outra grande diferença é que eu apliquei um método diferente daquilo que eu ensino para vocês, porque o método que eu ensinei foi realmente mais tradicional. Eu estudei de forma acelerada por 2 meses e eu consegui aprender todos os conteúdos porque eu estudo de forma acelerada. Agora, a maioria das pessoas vai ter mais dificuldades, vai ter uma base diferente e eu tomei tudo isso como consideração para criar esse método de aprendizagem por questões. Então, ele funciona para as outras pessoas, não só para mim. E ele foi testado e tem sido testado desde 2019 e tem tido ótimos feedbacks dos alunos, como eu vou colocar aqui na tela. Em algum momento vocês vão ver aí comentários do pessoal que foi aprovado no vestibular. Como que esse método por questões funciona? Eu vou te dar um exemplo bem simples que eu imaginei aqui, talvez faça sentido se você assistiu, mas enfim, é um exemplo genérico. Você já deve ter visto falar ou não do Batalha dos 100, que é uma série coreana que saiu lá na Netflix. Então na Batalha dos 100 vieram 100 fisiculturistas, pessoas de esportes e tal, que são marombadas, e elas tinham que passar por algumas provas para descobrirem qual que era o melhor físico, quem tinha o melhor físico de todos. Só que o que acontece? Não importa às vezes que o cara é muito gigante, que o cara é muito forte, que o cara, enfim, tem um condicionamento foda, se ele pegar uma prova no qual ele não está preparado. Então, você via pessoas que tinham um físico muito bom competindo, por exemplo, com um alpinista todo magricelo, só que era uma prova de subir por uma corda. Então, o alpinista ia ganhar de todo mundo.
E é basicamente isso que acontece no Enem. As pessoas estudam pro Enem como se elas fossem fisiculturistas gerais, assim, você estuda, aprende um monte de coisa aleatória, só que não necessariamente você está se preparando para a prova que você vai fazer. E essa é a grande diferença do método por questões. Ele é um método bem mais direto, porque ele te prepara exatamente para a prova que você vai prestar. Então, se você fosse subir por uma corda, você só teria que aprender todos os truques, todos os esquemas e treinar exatamente os músculos necessários para você subir pela corda. Então a mesma coisa vai acontecer aqui no nosso Enem, na FUVEST ou vestibular que você for prestar. Você vai estudar por questões, exatamente só as questões do vestibular que você vai prestar. E essas questões são justamente, elas têm a cobrança que você deve aprender, que você deve pesquisar, que você deve ir atrás de aprender durante esse período. Então, nos próximos 4 meses, eu quero que você faça o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, você vai baixar provas antigas e você vai fazer essas provas antigas e você vai pesquisar, estudar e aprender em cima dessas questões. Só isso, bem simples assim. Se você está com dificuldade de entender e visualizar, eu sei disso, eu sei que às vezes não é muito simples de entender da primeira vez, então tem um vídeo mais específico, mais aprofundado que eu vou deixar no link aqui da descrição, tá certo? Que é o mapa da aprovação em 2 meses, que é um método realmente organizado para você seguir. O método é gratuito, você pode seguir ele está completo lá. Vai ter um PDF para você baixar o esquema do mapa, para você seguir os 3 passos básicos, simples demais para você ser aprovado e conseguir estudar nos próximos meses. Além disso, eu quero que você entenda, só para você sacar, certo? Esse método de aprovação em 4 meses, ele funciona para os cursos que não são tão concorridos, ou seja, que não são medicina. Abaixo de medicina, eu acredito que todos os outros cursos você consegue passar. Claro que se não for ITA também, alguma coisa assim, então você consegue passar nesse tipo de cursos, beleza? Que eu acho que abrange mais ou menos aí 90, 95% das pessoas que vão prestar o vestibular. Outra coisa que você não deve fazer de jeito nenhum é, se você já começou a estudar, não troque o seu método de estudo atual por esse. Porque esse método é para quem não estudou nada, para quem não começou a estudar, para quem está perdido e quer alguma solução rápida. Então, se você já começou e tem dado certo, não troque. A grama do vizinho sempre é mais verde, só que se você ficar mudando sempre o método que você está aplicando, uma hora você vai ficar tipo no meio do caminho sem ter ido para lugar nenhum, você vai ficar perdido e é isso, entende? Então continua aplicando aquilo que você já tem feito. Tamo junto? Então qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, diz o que você acha sobre esse método, se você vai seguir ou não e vamos conversando durante os próximos vídeos para ver como é que vocês se saem, se vocês estão aplicando. E claro, depois que passar o vestibular, eu quero ver a enxurrada de pessoas passando no vestibular, comentando aqui sobre como que foi aplicar o método e como que isso ou aumentou a sua nota no mínimo ou fez você ser aprovado no vestibular, beleza? Então, tamo junto, obrigado para quem assistiu, clica no link abaixo e assiste a segunda parte do nosso mapa da aprovação em 2 meses. Tamo junto.